Que a graça, que a paz de Cristo seja com você. Só lembrando, nós estamos tratando nesse tempo sobre a declaração de Nashville sobre sexualidade. E nós estamos falando nesse tema por algum tempo, para que a gente tenha a devida informação como família. E o que a gente pede a você é que ao assistir você dê o seu like, ou dê o seu like agora, o seu joinha, e que você, ao assistir, compartilhe com alguém este conteúdo de tal maneira que mais pessoas sejam amparadas, sejam instruídas pela palavra de Deus. Queridos, lembrando, que esse tema de sexualidade é desafiador para nós, conversarmos sobre ele e entendermos o querer de Deus para nós aqui na sua santa palavra. Não é a opinião do Rubem, não é a minha opinião sobre o assunto, isso não interessa. O que interessa é a opinião de Deus. Então hoje nós vamos estar vendo o artigo 9 da Declaração de Nashville. Isso. E diz o seguinte: afirmamos que o pecado distorce os desejos sexuais, nos afastando do compromisso matrimonial e levando à imoralidade sexual. Uma distorção que inclui tanto a imoralidade hétero como a imoralidade homossexual. O coração natural deseja satisfazer a si mesmo, mas o espírito de um cristão deve se submeter somente a Deus. Achar que devemos nos entregar às tentações é o mesmo que dar mais valor aos seus desejos do que à perfeita vontade de Deus. Então, amados, nós, a partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, que começamos a caminhada cristã, vamos continuar lutando contra os desejos da nossa carne, pensamentos, tentações, desejos, uma luta que existe dentro de nós. Mas não devemos nos entregar a eles. Devemos buscar na palavra de Deus, cumprir o querer de Deus para nós quanto à nossa sexualidade. Olha o que a palavra diz em 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E a palavra em outros textos, irmãos, ela nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos realmente seguir esse conselho de Paulo, fugir da imoralidade. Vamos exemplificar um pouco. Masturbação é um pecado de imoralidade sexual. Pornografia, né, Rubem? Uhum. Que atinge mulheres, atinge homens, atinge a ambos. Assistir filmes, séries, né, com cenas de sexo explícito. O que a gente tem que fazer? Fugir da imoralidade. Pegue lá o seu controle, tem aquele botãozinho com aquela seta que você pode pular essa cena. Preserve a sua mente limpa, né? Conversas com muitos contextos e conteúdo de imoralidade sexual. Principalmente piadas. Exatamente, piadas. Isso que eu ia dizer. Piadas que poluem a sua mente, que faz você viajar, não no bom sentido, mas no sentido de encher a sua mente de conteúdos que levam você para a imoralidade sexual. Então isso não é o querer de Deus para nós. Então precisamos ter muito cuidado, seguir o conselho de Paulo, fugir da imoralidade. Bom, por isso nós negamos que um desejo ou um padrão persistente de desejo de imoralidade sexual, isso não justifica que a pessoa se entregue ao comportamento sexual. A Bíblia nos chama a resistir ao diabo e às tentações do nosso próprio coração para que nós sejamos agradáveis a Deus, de tal forma que Ele fique satisfeito conosco. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ele não pode ser utilizado para aquilo que desagrada a Deus. Então, quando nós nos deixamos conduzir pelos desejos do nosso próprio coração,
E isso é um ambiente adequado que Satanás quer que nós tenhamos dentro de nós, porque com isso ele vai nos desviar de sermos agradáveis a Deus. Então, o nosso coração já tem essa tendência de fazer coisas erradas. E se Satanás nos pega abrindo a brecha, abrindo o coração para estas coisas, ele vai investir ainda mais em nossas vidas e vai nos levar a nos distanciarmos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, diz: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses, Paulo de novo diz, no capítulo 4, verso 3, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Então, quando alguém passa por tentação, não quer dizer que essa pessoa pecou. Tentação não significa pecado. Tentação é quando é me oferecido aquilo que não é agradável a Deus, que foi o que a serpente fez com Eva ali no Jardim do Éden. Se Eva ali tivesse dito não quero saber disso, se Adão não tivesse comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não teríamos as desgraças que nós temos hoje. Portanto, quando alguém evita, mesmo em forte tentação, ela não se entrega, ela será por Deus amparada e ela vai romper com o projeto, com o propósito que Satanás tem para a vida dela. Nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça e que dê a você resistência a estas coisas. E se por acaso você não está lutando com isso, mas você sabe de alguém que esteja lutando com a tentação destes processos sexuais, compartilhe esse vídeo com a pessoa de tal maneira que ela tenha a sua atenção chamada para os textos bíblicos que estão dizendo que Deus deseja a nossa santificação. Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. E também, irmãos, devemos lembrar o seguinte, que o fato de mantermos a nossa mente limpa, o nosso coração puro, meditar na palavra, sim, como dissemos no início, evitar esses filmes, esses seriados, essas piadas, essas conversas. Inclusive no WhatsApp tem muita coisa errada também. Exatamente. Videozinhos com aparência de inocente, mas que trazem conteúdo sexual pesado. Isso vai sujando a sua mente e o inimigo usa isso depois para conduzir você ao pecado. Então, cuidemos dos nossos filhos. Hoje em dia, irmãos, está muito difícil. A idade, né, que eles colocam lá, proibido para menores de 12, 13, 14, 15 anos. Mas você vai ver o conteúdo, você precisa analisar o conteúdo. Porque, na verdade, com a idade de 10 anos, 11 anos, 12 anos, eles já estão colocando cenas de sexo explícito. Então, cuide, vigie o que a sua criança está assistindo, o que o seu adolescente está assistindo. As músicas hoje também, alguns ritmos, né? Eles proporcionam muito isso também. A letra vem carregada de muito conteúdo de depravação sexual. Então, se você só coloca lixo na sua mente, vai ficar difícil você seguir esse conselho da palavra. Fuja da imoralidade. Então, mantenha um padrão de santidade no seu falar, naquilo que você ouve, naquilo que você vê. Então, naquilo que você vai estar refletindo, precisa ter um padrão alto. O Senhor Deus nos disse, sede santos, porque eu sou santo. Então, eu e você devemos buscar uma vida de santidade e fugir desses conteúdos de imoralidade sexual. Que o Senhor Deus abençoe você, a sua família, e que vocês estejam conversando, discutindo sobre esses assuntos. E realmente, você, papai e mamãe, cuide daquilo que a sua criança assiste, daquilo que a sua criança ouve. O seu adolescente, as conversas de WhatsApp e tudo mais, podem estar o conduzindo a amizades, a pensamentos, a estilos de vida que vão contrário à palavra de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe a todos e nos livre dessas tentações.